Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário para uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil de resolução, exigindo, de fato, uma leitura cuidadosa. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil de resolução, exigindo uma leitura atenta e até reflexiva do texto para se sacar o gabarito. Uma questão que provavelmente teve um grande índice de erro. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Donana costumava entrar. Ainda recordo a palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra, para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Com a perda de parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. B. Metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura. C. Explicita na busca pela palavra o medo da solidão. D. Confirma a frustração da narradora com relação à terra. E. Sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra B. A pergunta do enunciado é: o que se pode deduzir da experiência da narradora ao tentar voltar a falar? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, lê o texto e lê cada uma das alternativas. Será que nós conseguimos eliminar qualquer uma das alternativas com segurança? Complicado. Essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. A impressão que nós temos é que é possível que, em outras palavras, as ideias de cada alternativa estejam presentes no texto. Só que, no fim das contas, apenas uma dessas alternativas é o gabarito da questão. Então, o ideal é atribuirmos um nível difícil de resolução para depois fazermos uma leitura mais atenta e acurada. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto. Trata-se de um texto narrado por uma menina que vive numa fazenda
e que perdeu parte da fala durante a infância. A pergunta do enunciado é sobre o que a tentativa de voltar a falar revelou. O que o texto fala sobre essa tentativa é tudo isso que nós estamos destacando agora em vermelho. O que não está destacado não se refere à referida tentativa de fala. No máximo inclui o motivo dessa tentativa. E em tudo que está destacado em vermelho, a parte sublinhada é a impressão que a narradora tinha que ela estava tentando expressar pela fala. E isso que ela estava tentando expressar era a má qualidade do arado, que, como está dito no texto, penetrava na terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada, sendo que podemos notar que a palavra escolhida por ela na ocasião foi justamente arado, e ela percebia sobre esse arado tudo isso que nós sublinhamos. Podemos imaginar que a narradora estivesse babuceando, já que ela mesma diz que o som que lhe saía da boca era uma aberração, uma desordem. Com isso nós percebemos que a má qualidade do arado era o que ela estava tentando expressar com a própria fala. Fala precária. Fala essa que se tornava uma ferramenta da lavoura, um termo que está visivelmente em sentido metafórico. A partir do momento em que ela expressava a má qualidade do arado, ela não deixava de estar contribuindo para o trabalho na lavoura, o que conduz a alternativa B à condição de gabarito da questão, já que essa alternativa diz, em outras palavras, isso que nós acabamos de comentar. Sobre as alternativas incorretas, as alternativas A e C não funcionam como resposta à pergunta do enunciado, enquanto que as alternativas D e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vamos começar comentando a alternativa A. Vamos perceber que as etapas do plantio estão de fato presentes no texto, nesse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Mas isso não responde à pergunta do enunciado, até porque essa alternativa se refere ao olhar do pai. O que se deduz a respeito do olhar do pai sobre as etapas do plantio? Nada. Esse olhar, ou, em outras palavras, a opinião do pai sobre tais etapas, não é sugerido em lugar nenhum do texto. Agora vamos comentar a alternativa C. O medo da solidão não é expressado na tentativa de fala. No máximo, nós encontramos esse medo expresso no início do texto. Só que entendam o seguinte: a narradora estava procurando uma palavra para falar e escolheu arado. Será que isso reflete o medo da solidão? Claro que não. Ainda vou acrescentar uma coisa. A pergunta do enunciado é o que se deduz da experiência da narradora ao tentar voltar a falar. Seria impossível se falar dessa experiência sem levar em conta a escolha da palavra arado, que fazia exatamente o que está na alternativa B, gabarito da questão. Agora vamos comentar a alternativa D. Essa tal frustração da narradora em relação à terra não está presente no texto, nem mesmo em outras palavras. O máximo que nós podemos deduzir é uma frustração com a perda parcial da fala e com a má qualidade do arado. Sobre a alternativa E, essa estagnação do tempo também não se encontra em qualquer lugar do texto, nem mesmo em outras palavras. O máximo que nós encontramos, no caso, na primeira frase, que nós estamos destacando em vermelho, é uma indicação de que a narradora demorou a tentar voltar a falar.
não estagnação do tempo. Estagnação do tempo seria coisa do tipo se a narradora não estivesse evoluindo, se nada estivesse acontecendo. Onde está isso no texto? Simplesmente não está. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de difícil resolução. É preciso uma leitura atenta e acurada para percebermos quase tudo o que nós acabamos de comentar. Aliás, o ideal é que o candidato possa dispor de uma fase de revisão para ter certeza de que marcou o gabarito certo. E ele só vai dispor dessa fase se questões de nível fácil, como a que nós comentamos na videoaula de quarta-feira da semana passada, tenham o gabarito sacado o quanto antes. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, no primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.